Vamos conversar hoje sobre um tema que eu acredito que vai ser algo que vai acrescentar muito na nossa vida. O que eu senti de compartilhar com vocês hoje é sobre o seguinte tema: intimidade com Deus. Intimidade com Deus, como chegar lá? Eu estava lendo esse texto aqui, Êxodo 33, no verso 11, que diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Na outra tradução, diz assim: e o Eterno falava com Moisés face a face, como um vizinho fala com outro por cima da cerca. É muito interessante esse nível de relacionamento que a Bíblia descreve que alguns homens na Bíblia, e no caso Moisés também, alcançou, experimentou com Deus. E eu fico pensando, esse dia eu estava me perguntando, por que parece que hoje, e isso daqui é a exceção e não a regra? Esse nível de intimidade que nós podemos experimentar. Parece que naquela época era mais fácil relacionar com Deus, ouvir a voz de Deus, falar com Deus, andar com Deus, ao ponto que Enoque foi tão amigo, tão íntimo, que Deus o tomou, né? E foi o primeiro a não morrer e estar no céu. Foi arrebatado de tão gostosa que era a amizade com ele. Agora, eu penso que uma das razões que muitas vezes nós ficamos sem experimentar mais disso é porque existem crenças equivocadas sobre a intimidade com Deus. Uma delas é, por exemplo, ser íntimo com Deus é algo muito difícil. Olha, não é fácil. Alguns acham até que é meio que utópico. Outra crença é que ser íntimo com Deus definitivamente não é para todos. É para alguns poucos iluminados. Outra crença é ser íntimo com Deus é só para quem está assim, exercendo uma função de pastor, líder na igreja. Esses caras, sim, eles têm que ser íntimo com Deus. O resto da crentaiada não precisa, não. Outra crença que pode ser um empecilho para a gente experimentar isso é mais ou menos assim: se Deus realmente quer ser íntimo com alguém, Ele vai fazer por onde? Nós não precisamos fazer nada. Outra crença errada tem gente que fala assim: olha, eu realmente não tenho tempo para esse tipo de coisa. Na minha agenda isso não cabe. Outro tipo de crença essa é mais triste, mas tem gente que pensa assim: ser íntimo com Deus, para quê? Eu só busco Deus. Tem gente que acredita mesmo que Deus é aquele tipo de pessoa que a gente só busca Ele quando a gente está em aperto, quando a porca enrola o rabo, quando a crise chega, aí eu corro para Ele. Então é como se fosse... Essas são algumas crenças que atrapalham, que impedem da gente entrar nesse território da intimidade com Deus. Agora, deixa eu te falar algumas coisas que eu creio que é muito verdadeira. Ser íntimo com Deus é o que de mais extraordinário pode acontecer na vida de uma pessoa. É o que de mais extraordinário pode acontecer. Olha, pode ter certeza, não existe nada melhor na terra. Você pode pensar em qualquer outra experiência e aventura que você possa imaginar. Não tem nada melhor do que desfrutar de uma profunda amizade com Deus. Eu posso te garantir, não, nada é incomparável, nada satisfaz tanto, nada realiza tanto, nada completa tanto, nada é tão prazeroso quanto. Poderia te desafiar a pensar em qualquer outra coisa. Não existe. Infelizmente, o que muitos cristãos não entendem ainda é que a intimidade com Deus é o ponto alto do cristianismo.
Esse é o ponto alto. E nós precisamos entender que é para isso que Deus tem nos chamado. Mas, infelizmente, parece que quando se trata de intimidade com Deus, quando se trata desse tema, a experiência de uma pessoa que a maioria dos evangélicos tem, se a gente perguntasse assim, relata para a gente rapidamente como tem sido essa trajetória, esse seu relacionamento com Deus, como tem sido a sua experiência com Deus, geralmente, infelizmente, muitos explicam coisas do tipo assim, eu fui batizado nas águas em 1900 e muito tempo atrás, eu frequentei já umas meia dúzia de igrejas na minha vida, não fiquei firme em nenhuma, eu já me envolvi em algum serviço, em alguma igreja aqui e ali, já participei de um acampamento e de uma conferência. Mais ou menos isso. A melhor versão que a gente encontra, infelizmente, da maioria das pessoas é, olha, eu já li a Bíblia uma vez toda. Eu na verdade, sou bem fiel, eu congrego fielmente, claro, com exceções do tipo, quando está chovendo muito, não vou, né? Eu sou bem fiel, mas também, claro, quando tem um sol que pede uma praia, muito maravilhosa, ou é sol ou é chuva que atrapalha. Mas eu te pergunto, será que é isso que Deus projetou para nós nessa trajetória que nós fomos chamados para experimentar em Deus? Claro que não, 1000 vezes não. Existe algo muito melhor e muito maior. O rio é mais profundo. A verdade é que o cristianismo é muito mais do que essas experiências rasas. Eu não estou dizendo que, no início, talvez vai ser essa experiência rasa. Mas também já pode ser bombástica, se você quiser. A experiência do apóstolo Paulo não teve nada de raso. Já foi bombástico o negócio. Deixa eu te dizer uma coisa. É algo muito mais profundo. Agora, muitas pessoas perguntam, como que a gente chega lá, pastor? Como que experimenta isso? Né? Eu vou te falar hoje um pouquinho do que eu acredito que é. Claro que não são todas as regras ou todas as pedras do caminho, mas eu quero te falar rapidamente, primeiro, de algumas coisas de algumas verdades que são fundamentais para que a gente compreenda, e essas verdades vão como se fosse abrindo caminho para a gente chegar lá. Primeira coisa que eu queria falar contigo hoje é: intimidade profunda com Deus é uma experiência que todos podem ter. Isso é um fato, né? Deus está acessível na sua plenitude para todos. Não existe essa questão de que você não pode entrar, não. Aqui o santo dos santos, cadê a carteirinha? Não, você não está autorizado. Não existe isso. Está entendendo? Outra coisa, não é como alguns pensam, um privilégio de poucos. Então é muito importante entender essa verdade. Segunda verdade, podemos ter de Deus o quanto queremos ter de Deus. Olha que coisa bacana. Nós podemos ter de Deus o tanto que a gente quer. Eu comparo o nosso relacionamento com Deus como se fosse um grande buffet, que está daquele à vontade. Ontem eu fui no shopping num desses, aleluia. Glória a Deus, deixa eu tentar fechar, não dá. Então, eu às vezes fico pensando, né? Você está lá, aquela coisa toda, você pega o que você quiser. Você põe o tanto que você quiser. Outro dia nós pegamos um desses que poderia... É vontade mesmo. Você volta quantas vezes você quiser. Tudo proporcional à sua fome. A amizade com Deus é assim. A intimidade com Deus é assim. Está lá à disposição. Nós podemos acessar. É proporcional à fome. O tamanho da fome que você tem. Outra coisa. Verdades que podem nos ajudar a desfrutar de uma intimidade com Deus muito maior e mais profunda. Ninguém pode ser íntimo com Deus por você. Ninguém pode ser íntimo. O seu discipulador, por mais que te ame demais, o seu pastor, a sua esposa, o seu pai, por mais que te ame demais, essa é uma experiência pessoal. Pessoal. É por isso que a gente vê na Bíblia pais apaixonados e filhos que nunca tiveram essa experiência. Filhos apaixonados e pais que nunca tiveram essa experiência. Porque é uma experiência pessoal. Quarta coisa,
Não confunda Deus com. Tem muita gente que confunde Deus com, meio que dá uma misturada. Confunde Deus com a igreja, confunde Deus com o ministério, confunde Deus com o discipulado. Então ele pensa, eu já estou na igreja, eu já estou fazendo discipulado, já estou indo para o Life, eu já sou pastor, já sou isso, já tenho um título. Não confunda Deus com título, não confunda Deus com um serviço que você presta na igreja. Isso são coisas completamente importantes. Mas não confunda, isso não é estar envolvido com Deus. Pode até ser estar envolvido com coisas que pertencem a Deus. Vocês estão entendendo a diferença? Outra coisa, preciso lembrar, Deus é Deus. Deus é Deus. Tá? Deus é uma pessoa, não uma função, não uma atividade, não um chamado. Tem gente que confunde o seu chamado com Deus. Fala, eu tenho um chamado, e aí pensa que isso é o bastante. Então, estar envolvido em algum ministério e fazer um monte de coisas dentro do contexto do reino de Deus e da igreja local, não é necessariamente estar envolvido com a pessoa de Deus, naquela amizade, naquele relacionamento. Tanto é que dessa prática surgiu aquela frase que muita gente que fala assim, que o cara está envolvido com a obra do Senhor, mas não com o Senhor da obra, né? Que é o grande desafio. A quinta coisa para nós entendermos é: nada pode substituir a intimidade com Deus. De novo, mesmo dentro dessa pegada, esse entendimento, que muitas vezes a gente fala assim, pastor, eu já ouço pregação no YouTube. Eu já ouço, tudo isso é muito bom. Eu estou lendo um livro evangélico agora. E tudo isso é muito bom. Mas deixa eu te falar uma coisa, existe uma diferença muito grande entre nós fazermos todas essas atividades de caráter espiritual e ainda assim nós não mergulharmos naquele território, né, que Deus está nos aguardando para uma intimidade pessoal com Ele. Agora, por exemplo, uma pessoa igual, por exemplo, José do Egito, ele não tinha pastor, não tinha igreja local para congregar, ele não tinha discipulador, não tinha pai, não tinha ninguém, né? Não tinha Bíblia, mas ele era um homem tão íntimo com Deus. Por quê? Porque a intimidade com Deus é algo único, específico. Se você se encontrasse na Amazônia, lá no meio do mato, que não tem nada disso, você continuaria tão amigo e tão apaixonado por Deus. Mesmo que não tivesse todas essas outras estruturas que nos oferecem algum tipo de experiência religiosa. Então, é muito importante nós entendermos isso. E a última verdade que eu queria compartilhar para nós entrarmos na palavra é: a intimidade com Deus nos coloca sempre numa posição privilegiada. É claro que eu não estou buscando isso por causa dessa posição privilegiada, mas é um fato, e nós não podemos esquecer que existem textos bíblicos que dizem que algumas coisas nós só vamos experimentar nessa vida por causa, dependendo desse nível de intimidade com Deus, né? Eu estava esses dias vendo um vídeo onde mostra Neymar na sua mansão com alguns amigos. Eu pensei, só os amigos do Neymar que desfrutam desses negócios lá, desse churrasco, dessa piscina, dessa coisa boa. Por quê? Porque são amigos. Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, existem algumas coisas que Deus só compartilha com os íntimos. Tem algumas coisas que a gente experimenta em Deus e com Deus, dependendo do nosso nível de intimidade. Então, vamos lá. O que eu quero falar, diante de tudo isso que eu te disse? Quero compartilhar sobre o caminho das pedras para a intimidade com Deus. Primeira coisa que eu acredito que pode nos ajudar a experimentar essa caminhada cada vez mais de glória em glória, aumentando e tornando-se mais amigo íntimo desse Deus maravilhoso entenda a ordem dos valores no reino. É interessante como entender isso
vai nos colocar, nos conduzir para uma posição de coerência, né? Precisamos entender que existe uma ordem de valores no reino de Deus. A intimidade, ela sempre vem primeiro, depois servir. Primeiro relacionamento, depois servir. Eu vejo isso de uma forma muito clara em Mateus 4:10, quando Satanás estava tentando Jesus ali no deserto, e de repente ele pede para Jesus adorá-lo, e ele diz assim: disse-lhe Jesus: vá embora daqui, Satanás. As Escrituras dizem: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Nesse mesmo texto a gente já vê a sequência, a ordem: adore e sirva. Nós devemos servir? Sim, mas nós fomos chamados para essa primeira parte, principalmente. Todavia, existe no meio cristão um apelo excessivo para fazer para Deus mais do que ser íntimo com Deus. Isso é um cuidado que nós precisamos ter, porque é como se fosse... A gente não está muito preocupado com como é que está a vida de intimidade com Deus, desde que o cara esteja envolvido, fazendo, carregando, pregando, dançando, tocando. Entendeu? Marcos 3,14 diz assim: então designou 12, mais uma vez, olha a ordem no reino. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Na ordem dos evangelhos é muito claro. Mais uma vez, a ordem é estar, depois pregar. Depois servir, depois fazer. Então deixa eu te mostrar 2 textos no Antigo Testamento que é muito interessante. 1 Samuel 3:1 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. O que esse texto está falando sobre Samuel? Samuel ministrava perante o Senhor. Mas, no mesmo capítulo, no verso 7, diz assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Veja, Samuel já estava ministrando ao Senhor, mas ainda não conhecia o Senhor. Agora, é claro, nós podemos assim ser mais tolerante, porque era um menino, estava começando. Isso é uma característica de ministério. Por isso que eu falo, quando a gente ministra perante ao Senhor, sem conhecer o Senhor, isso é característica de ministério infantil, de gente menino, né? A gente entende e tolera aqui Samuel porque ele era um garoto, estava começando, é o beabá. Mas isso aqui não é para ser assim. Mas é só para mostrar que é possível nós ministrarmos sem conhecer. E o texto clássico, né, que mostra que a gente pode cantar, dançar, tocar, pregar, servir, sem conhecer a Deus, e fazer tudo isso não quer dizer se envolver com Deus, é o texto que todos vocês conhecem, de Mateus 7:21, que, na minha opinião, é o texto clássico que mostra essa inversão de valores. Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, Jesus que está dizendo, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, é interessante esse muitos aí, naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha que coisa extraordinária, gente. Não estamos falando só de dançar, tocar, ajudar a estacionar, liderar um life, não. Nós estamos falando de coisa poderosa aqui. Você já expulsou demônio alguma vez? Já deu uma palavra profética, igual o pastor Arão? Você sabe que quando você encontra um profeta, até o jeito de cumprimentar é diferente. Um homem normal, a gente fala assim: e aí, irmão, tudo bem? Como você vai? Quando você encontra um profeta, é diferente. Você fala: e aí, irmão, como que eu vou? Né?
como que eu estou. Os caras profetizavam aqui, e aí ele diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha como é possível a gente fazer coisas até grandiosas, em nome de Deus e para Deus, sem conhecer a Deus. Agora, um momento aí. Eu fico pensando, Deus disse, eu nunca vos conheci. Mas Davi disse que ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele conhece toda a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. A Bíblia fala tantas informações sobre nós que Jesus conhece cada fio de cabelo, né? Para alguns está mais fácil isso para Jesus, né? Agora a gente fica pensando assim, ele sabe de tudo. Ele sabe o número do meu RG, ele sabe o número do meu CPF, ele sabe quantos anos eu tenho, ele sabe tudo de mim, mais até do que eu sei. Agora, eu pergunto para você, por que Jesus disse, eu nunca vos conheci? Porque ele está falando aqui exatamente desse relacionamento, dessa amizade, dessa intimidade. A palavra conheci aqui, eu não entendo de grego, tá, irmão? Eu só vou chutar aqui. É ginosco, segundo Strong. E a palavra ginosco quer dizer exatamente isso. A ideia central é de profunda intimidade. Era um termo, uma expressão idiomática que os judeus usavam para definir uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Era a mesma, o mesmo entendimento, o mesmo conceito, a mesma ideia, quando a Bíblia diz que a Rebeca chegou e Isaac a tomou, levou para a sua tenda e a conheceu. Nós sabemos do que está falando ali o texto. Esse conhecer aqui é exatamente isso. Intimidade. É por isso que eu falo assim, Deus tem muitos obreiros, mas poucos amigos. Deus tem muitos obreiros, mas poucos amigos. O que Ele está querendo é que nós sejamos servos, obreiros, mas principalmente nós sejamos amigos deles. Amém? Dele. Segunda coisa, deseje mais que tudo. Você quer realmente entrar nesse caminho da busca e da experiência com a intimidade? Deseje mais que tudo. Salmo 142 diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha que coração tinha esse rapaz, esse rei, esse homem chamado Davi. O que eu mais admiro no Davi era exatamente isso, esse gritante desespero, esse anseio que ele tinha pela intimidade, pela presença, pela comunhão, pelo o relacionamento mais próximo com Deus. Sabe, queridos, Davi era tão apaixonado por Deus que quando ele assumiu o reinado sobre toda a nação, a primeira providência, a primeira ação, o primeiro decreto que ele assinou foi: eu quero a arca da presença de Deus de volta. Ele era tão apaixonado, né, que o primeiro decreto foi esse, como rei. Já ao contrário de Saul, Saul governou 40 anos sobre Israel. Em nenhum momento desses 40 anos ele se preocupou, porque a arca estava lá. Nunca se preocupou em trazer. E olha a diferença, né? Os salmos estão cheios de expressões. Eu poderia passar amanhã lendo salmos para vocês aqui, que levam para essa condição, para essa paixão na alma de Davi. Salmo 130, verso 6, por exemplo, ele diz assim: anseio pelo Senhor, eu desejo o Senhor, eu quero o Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer, mais do que os guardas esperam pelo raiar do sol. Sim, mais do que as sentinelas anseiam pelo amanhecer.
Para mim, uma das duas coisas. Ou ele estava falando, ou ele estava mentindo, ou isso aqui é uma realidade. Ele queria tanto essa presença. Eu costumo dizer que o título que nós mais deveríamos cobiçar como cristãos é amigo de Deus. Alguns querem ser pastor, outros apóstolos, arcebispo, outros. O título que nós deveríamos mais querer ser. O que você é na igreja? Amigo de Deus. Só isso. Era o título que Abraão tinha, amigo de Deus. O desejo de Davi pela presença de Deus é registrado nos Salmos com declaração do tipo Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ele está comparando agora com a terra, aquela terra do sertão sem água, que está rachando. Eu quero. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Sabe, queridos, que a nossa oração é que nós possamos ter essa desenfreada paixão pela presença de Deus. Que todos nós saímos daqui com esse desejo de eu quero ser mais íntimo. Eu estou convencido que só experimentam a intimidade aqueles que desejam a intimidade. E nós podemos, o bacana, eu vi isso muitos anos atrás na minha vida, de um pregador que ele dizia, nós podemos induzir o nosso coração. Nós podemos induzir. Ah, pastor, não sinto vontade, eu tenho preguiça, é meio monótono. Você pode induzir seu coração, porque à medida que pega no tranco, meu irmão, você vai ver, é uma das experiências mais gostosas que nós podemos ter. Então, deseje isso mais do que tudo. Terceiro ponto que eu quero falar com você hoje é desacelere o ritmo. Desacelere o ritmo. Nós vivemos hoje uma cultura do corre-corre, que realmente, por isso que a primeira desculpa que nós damos é eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Nunca que dá. Mas olha o que Marcos 1,35 diz. De madrugada, sobre Jesus, de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali orava. Ali ele tinha comunhão, intimidade com Deus. E nós temos que entender que Jesus escolhia isso. Como diz em outro texto, como era de costume, quando ainda era escuro. Eu não sei qual o horário, mas você precisa desacelerar. Você precisa parar e dar uma enxugada na sua agenda e colocar Deus lá. Falar aqui é para Ele e tem que entrar mesmo. Muitos, é uma frase que eu falei domingo aqui, mas muitos correndo atrás de uma vida melhor, perderam o melhor da vida. Gente que, como eu disse, pessoas que até consideravam-se evangélicos, eram até líderes na igreja, morreram e nunca tiveram a experiência das experiências, a experiência da intimidade, a experiência de estar com Deus. Então, desacelerar para experimentar mais de Deus é uma decisão que nós precisamos tomar. Foi o que Maria fez. Ela desacelerou para ficar quedada aos pés de Jesus. A Marta continuou fazendo. Maria desacelerou. Todos nós teríamos sempre mais o que fazer, se a gente quiser. Mas nós precisamos dar uma desacelerada. Pare de acreditar que você não tem tempo. O que você precisa acreditar é que o que está faltando é gestão de tempo. Eu faço uma gestão e aí eu incluo Deus na minha rotina. Quarta coisa, concentre no amor dele por você e não no seu por ele. Por que eu coloco esse ponto aqui? Porque eu vejo assim, muitas vezes, uma das barreiras, um dos empecilhos para a gente desfrutar e experimentar mais intimidade com Deus, exatamente
isso aqui. A gente quer relacionar com Deus baseado no quanto eu o amo, focado no meu amor por Ele. E aí o que acontece? Quando a gente começa a nos relacionar com Deus baseado no nosso amor por Ele, a gente vai sempre sentir devedor, aquém, com aquele sentimento de que eu não amo o suficiente, eu estou em culpa, eu não sou santo o suficiente, eu não sou bom o suficiente. E aí qual é a tendência? Você fala, nem vou lá. Mas se você desenvolve um relacionamento com Deus baseado no amor dele por você, focado no amor dele por você, aí você vai sentir mais ousado, mais intrépido, mais desafiado, porque você sabe que ele te ama. Se a nossa relação com ele for baseada no amor dele por nós, a sensação é de que, então, não vai ter problema. Eu posso ir lá, eu vou ser aceito, eu vou ser amado. O contrário da sensação, se o meu relacionamento com ele é baseado no meu amor para com ele. Porque todos nós vamos se sentir sempre devedor, sempre aquém, né? Eu posso, e a Bíblia diz que nós devemos nos aproximar da graça de Deus com ousadia e com confiança. Confiança em quê? Nesse amor que Ele tem por mim. Mesmo que o meu, nem se compara o meu amor por Deus e o dele por mim. Por isso que nós precisamos focar nesse fato, né? Que Deus nos ama suficiente. Nós não. Então eu vou por esse caminho do amor dele por mim. O apóstolo Paulo, apóstolo João, ele teve essa sacada. Ele teve essa revelação. Você vê que toda hora ele está se chamando no Evangelho, o discípulo amado. O discípulo amado. O discípulo amado. Eu sou o discípulo amado. Se você estudar os evangelhos, você nunca vai ver que Jesus declarou publicamente, esse é o discípulo amado. Não. Mas era ele. O foco de João era no amor de Deus para com ele, não no amor dele para com Deus. Aí, o que acontece? Para João se ver assim, acreditar assim, foi determinante para ele desfrutar de uma intimidade intensa com Jesus. Você vê que o cara está lá, toda hora com a cabeça inclinada nos ombros de Jesus. Por quê? Porque ele entendeu, ele acreditava nisso, né? Que ele era o discípulo amado. Ele escrevia que ele era o discípulo amado. Ele sabia que ele era amado. E isso dava acesso. Quantas vezes eu adotei essa crença, essa fé de que eu era o discípulo amado. Então eu entro na casa do pastor Ebe, já vou abrindo a geladeira, já vou desfrutando, já vou comendo. Por quê? Porque eu acredito, imagine se fosse, entendeu? Baseado no amor, a gente sempre fala, não sei se ele está com raiva de mim, não sei e tal, acho que eu não amo o suficiente, eu não mereço, ele pode ficar chateado. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo, irmãos? Acredite que você é um filho amado e desejado por Deus, que isso vai dar um novo gás nessa busca, nessa vontade de estar perto com Deus, de Deus. Eu gosto de dizer o seguinte, Deus é tão apaixonado por você, que se Ele tiver uma geladeira, certamente sua foto está colada na porta. Ele é apaixonado por você. Você pode relacionar com Ele a partir dessa verdade. E a quinta coisa que eu quero falar contigo hoje é demita os deuses da sua vida. Sabe, nós não podemos servir dois senhores. E muitas vezes o que atrapalha nessa trajetória da intimidade com Deus é isso. Todos, muitas vezes, acabamos adotando alguns deuses na nossa vida. Por isso que eu falo, todos nós deveríamos de vez em quando nos autoconfrontar, olhando bem nos nossos olhos e perguntando para nós mesmos o seguinte, Sabá, o que realmente você mais aprecia na vida? O que realmente você mais ama? Qual é o seu prazer dos prazeres? Nós precisamos fazer essa pergunta. Né? E olha, não vale mentir para você. Não vale mentir. Porque
você sabe que não dá para mentir para você mesmo. E nós precisamos chegar a um ponto de verificar o que mais faz seus olhos brilharem. O que realmente faz você gastar dinheiro com alegria. O que faz você gastar dinheiro com aquele sentimento de que vale a pena, eu gosto disso. O que faz você ficar fascinado, embriagado? E faça a sua lista. É o futebol, é o Netflix, é o lazer, é o sexo, o que é? Faça essa lista. Porque só assim você vai identificar os deuses na sua vida. O que faz você estourar sua agenda com alegria para sair daquela rotina? O que é? Domingo eu ministrei sobre apaixone-se pela sua família. E Deus sabe o quanto eu procuro realmente. E fora o fato que eu não dou conta de não ser. Eu sou realmente apaixonado pela minha esposa, pelos meus filhos. Como eu disse, sou imperfeito, mas a minha imperfeição não anula a minha paixão. Mas eu também já lembro que tive uma conversa com a Marileia um dia. Eu fui muito franco com ela. Eu disse, olha, amor, te amo muito, você é a mulher da minha vida, mas eu tenho que fazer uma revelação, revelar um segredo para você. Eu estou apaixonado e é por um homem. E o nome dele é Jesus. Sabe, qual é a paixão da sua vida? Deus sabe que eu amo estar com a minha família, igual fiz ontem e tal, e faço sempre. Mas ela sabe o quanto que eu amo pegar uma chácara, pegar um lugar, passar 3, 4 dias só com Deus. Gente, vou lhe dizer, eu já fiz muitas viagens, já fui em vários lugares, já fui em circo, já fui em show, já fui... Nada se compara do que viver essa experiência da intimidade com Deus. A pergunta é, com que você mais ama passar seu tempo, gastar seu tempo? E aí você identifica. Ah, isso aqui é um Deus. Está demitido a partir de hoje. Dá baixa na carteira, você não é mais não. Começa a dar baixa, começa a demitir. Isso aqui você vai sair da minha vida. Eu não quero você. Esse lugar aí pertence a Deus. Essa posição de importância. E a Bíblia diz, não podemos servir dois senhores. E a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então faça um caça-tesouro. Você vai descobrir onde está o tesouro, porque onde está o seu coração. E se Jesus é o seu tesouro, o seu coração vai estar lá. Não terás outros deuses diante de ti. Então, identifique os deuses da sua vida. Ídolo é tudo aquilo que concorre com Deus, que quer a todo preço ficar na posição do número 1 na sua vida, que usurpa o lugar de destaque de Deus. Demita e mande embora e fala, Jesus, assume esse lugar na prática, na minha vida. Se você quer ter intimidade com Deus, demita todos os deuses da sua vida. E para terminar, nesta manhã, se você quer entrar nesse território do Santo dos Santos, de mais intimidade e crescer, isso é um processo. Isso é um processo. Enquanto você estiver vivo, você pode ir mais longe. Mas como pegar essa estrada? A última coisa, nunca se despeça dele. Nunca se despeça dele. Eu não entendia versículos como esse, por exemplo. 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim, orai sem cessar. Eu pensava, como é que pode? Versículos igual Efésios 6,18, que diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que eu descobri que esses versículos querem dizer para nós? Eles estão nos ensinando o seguinte, nunca diga goodbye para Deus. Nunca diga goodbye para Deus. Cultive um estilo de vida, né, onde Deus está sempre presente, reconhecendo a presença dele, conectado, né? Lembrando daquilo que nós, muitas vezes eu já vi, né? Pessoas em oração, eles fazem uma oração no final de alguma coisa, eles falam, nos despede em paz, Senhor. Nunca faça esse tipo de oração. Nunca se despeça de Deus.
pelo amor de Deus, nunca se despeça dele, né? Nós precisamos estar conectados. Esse é um dos segredos da constante intimidade com Deus. Rick Warren, ele fala algo naquele livro dele, Uma Vida com Propósito, que me encantou. Ele diz o seguinte: existe um poder nas pequenas e frequentes orações. Nas pequenas e frequentes. Você está varrendo. Oh, Jesus, eu te amo, isso é maravilhoso. Você está dirigindo. Oh, Espírito Santo, eu não sei viver sem o Senhor, o Senhor é lindo. Te amo. Me ajuda, me dirige, não deixa eu me perder aqui. Ajuda o Waze, Senhor, me levar pelo lugar certo. Você vai orando, qualquer coisa, né? Eu lembro uma vez, dizem que tinha um pastor muito querido e todo mundo gostava das ministrações dele, ele era bem famoso. E um dia ele foi pregar numa igreja e quando terminou a mensagem, um garotinho que já era fã dele foi lá dar um abraço nele, agradecer. Ele disse: eu te admiro tanto, eu vejo tanta presença e a graça de Deus na sua vida. Eu imagino que você deve tirar muito tempo com Deus. Não é mesmo, pastor? Ele disse: é verdade, eu tiro mesmo. Ele disse: como que é a sua agenda? Que horas que você, assim, separa para ficar com Deus? Ele disse mesmo, a resposta dele foi mesmo assim: tão logo eu fico sozinho. Tão logo eu fico sozinho. Ou seja, logo que você sair de perto de mim e eu ficar sozinho, eu já estou tirando meu tempo com Deus. Olha que coisa linda. Olha que estilo de vida maravilhoso. E a última coisa que eu queria dizer para você é isso aqui, ó. Quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que Ele era a única coisa que você precisava.